Meio-dia, 2 minutos, vinheta no ar, hora de bastidores de política. E claro, esse assunto é com o Paulo Roberto. E aí, Paulo, boa tarde. Tudo em paz, saudações tricolores, que é para ver se dá sorte hoje contra o Galo. Jogo não é muito fácil não, né? Não, mas muito fácil não. É um jogo equilibrado, né? Pois é. É porque o Fluminense vai jogar contra o Atlético Mineiro lá em Minas, ganhou o primeiro jogo no Rio, 1-0. É pouco, mas a parada contra o Hulk é federal, não é fácil não. Pois é. Minha gente, o presidente Lula tem cumprido vasta agenda em Nova York, está agora, nesse instante, reunido com o pessoal do G20, os ministros do G20, que se reunirão aqui no Brasil em breve. Mas Lula ontem ainda deu umas tacadinhas na ONU, fez críticas, deu ideias, deu sugestões. Os especialistas do mundo todo, e hoje o que não falta no mundo são especialistas, eles estão dizendo que dificilmente Lula vai conseguir sucesso no que está sugerindo a ONU. Mas não custa nada, é como aquela história de você pedir algo a alguém. Você pede, e a pessoa dá se quiser, ou se puder, não é? Lula está pedindo. Se vão dar ou não é outra história. Vamos ver aqui o que foi que o presidente falou. Seu alcance limitado também é a expressão do paradoxo do nosso tempo. Andamos em círculos entre compromissos possíveis que levam a resultados insuficientes. Nem mesmo com a tragédia da Covid-19 fomos capazes de nos unir em torno de um tratado sobre pandemias na Organização Mundial da Saúde. Precisamos ir muito além e dotar a ONU dos meios necessários para enfrentar as mudanças vertiginosas do panorama internacional. Vivemos momentos de crescentes angústias, frustrações, tensões e medo. Testemunhamos a alarmante escalada de disputas geopolíticas e de rivalidades estratégicas. 2023 ostenta o triste recorde do maior número de conflitos desde a Segunda Guerra Mundial. Os gastos militares globais cresceram pelo 9º ano consecutivo e atingiram 2 trilhões e 400 bilhões de dólares. Tudo isso que Lula está dizendo é a mais pura verdade. Quem primeiro disse isso foi Donald Trump quando era presidente dos Estados Unidos. Ele, em outras palavras, disse mais ou menos assim: ONU não serve mais para nada, Organização Mundial de Saúde não serve mais para nada, OPAS, esses organismos internacionais todos estão na época do analógico e nós estamos vivendo o mundo digital. Trump disse isso e Trump deixou de pagar, porque os países colaboram mensalmente, anualmente, para sustentar essas instituições. Trump não pagou a ninguém. Bolsonaro também não vinha pagando. Agora Lula atualizou tudo. Mesmo assim, a gente não sabe se vão dar ouvidos ou não às sugestões. Mas Lula tem razão em dizer que ninguém dá nem ouvidos à ONU, que virou um cabide de emprego mundial, global. Essa é que é a realidade. E a agenda do presidente para hoje? Aqui está, nós vamos mostrar agora. O presidente Lula começou o dia de hoje se reunindo com Cyril Ramaphosa, que é somente o presidente da República da África do Sul. Depois ele participou da sessão de abertura da reunião ministerial, pessoal do G20, que ainda se alonga. Tem um encontro bilateral com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Depois um encontro com o presidente da República da Guatemala, é o Bernardo Arévalo. Em seguida, Lula dá uma entrevista coletiva, participa de um almoço e depois parte para Brasília. Vai chegar aqui lá, noite, madrugada, por aí. São 8 horas no avião presidencial de Nova York para cá, para Brasília. É chão. Vou direto, É chão, né? É chão. Ou é ar. Não é chão não, é chão não. É a mesma. Mas se inventar, se for chão, aí desmantela, dividir carro, aí já viu como é que é. Tem umas passagens ali na América Central, Panamá, Guatemala, que é tudo pantanoso, não tem carro que passa, não. Senão seria bom, né? Você poderia ir de carro tranquilo. Pois bem, e a ministra-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, está muitíssimo preocupada com essa questão da insegurança nas eleições. Não é fácil. Do domingo para cá, 2 candidatos foram mortos. Um em Santo André, na Grande São Paulo, estava desaparecido, encontraram ontem o corpo dentro de um carro, mataram o homem, tudo indica que por estrangulamento. E de ontem para hoje, mataram mais um candidato a vereador em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A ministra está muitíssimo preocupada com isso, falou sobre o assunto. E gostaria de algumas observações iniciais antes de dar início a esta sessão administrativa. Eu comunico às eleitoras e aos eleitores brasileiros
que estou encaminhando ofício à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal e aos presidentes dos tribunais regionais eleitorais, para que eles deem celeridade, efetividade e prioridade nas funções que exercem de investigação, acusação e julgamento de atos contrários ao direito eleitoral, basicamente praticados neste processo em curso, e que sejam agressivos à cidadania, casos de violência da mais variada deformação que se vem repetindo neste processo eleitoral e que afrontam até mesmo a nobilíssima atividade da política tão necessária. O problema todo, Anchieta, é que, vejam só, em 2020, na última eleição municipal, nós não tivemos praticamente campanha por conta da Covid, né? Da pandemia. Foi uma coisa muito tímida, muito incipiente. Então, o pessoal está ainda, o pessoal da Justiça Eleitoral, quer dizer, se baseando nas normas lá de 2016, na eleição municipal. E de lá para cá muita coisa aconteceu. Essas coisas que estão ocorrendo em alguns debates pelo Brasil afora, todas são coisas novas, com as quais a Justiça Eleitoral talvez nem imaginasse, nem contasse que fossem acontecer. Esse negócio de inventar agressão, no último segundo ali do debate, você armar uma cilada, tudo isso é coisa nova, né? E só agora é que a Justiça está dizendo, peraí, nós temos que nos atualizar, não é verdade? Das quase 5.600 cidades brasileiras, somente 103 poderão ter segundo turno. Você deve saber, mas a gente aqui tem o dever de informar, só acontece segundo turno em cidades com mais de 200 mil eleitores, se o pleito não for definido naturalmente em primeiro turno. Isso também é destacado da imprensa, a gente chama a atenção para o fato. 103 municípios podem ter segundo turno em 27 de outubro. O primeiro turno é no primeiro domingo do mês de outubro e o segundo turno, onde houver, é no último domingo, que esse ano cai nos dias 6 e 27. Campina Grande está no rol, né? Na Paraíba, só 2 cidades, João Pessoa e Campina Grande. Um aviso aos navegantes, quero dizer aos eleitores, a Justiça Eleitoral está comunicando que todas as sessões eleitorais que funcionavam no Colégio Polivalente, aqui da rua Elpídio de Almeida, no Catolé, foram transferidas para um colégio do mesmo bairro, o Colégio Pré-Bem, muito conhecido, que fica próximo também ao terminal rodoviário, aqui pertinho da gente, porque tem, parece que, uma reforma no Polivalente e questões de instalações elétricas e tudo isso. Então, quem votou no Polivalente vai votar no Pré-Bem, que é a Escola Hortêncio Ribeiro. E vai ter, no caso, muitas sessões no Pré-Bem, que já tinha. Né? As de lá e as do Polivalente. Mas sala é o que não falta lá, né? Tem espaço. É bom dizer também, eu me informei que o Pré-Bem igualmente passa por uma reforma, mas é uma reforma de menor porte, de modo que vai dar para conciliar eleição com a reforma que o governo do Estado, através da Secretaria de Educação, está fazendo. E o caso da vereadora Raíssa Lacerda, lá em João Pessoa. O TRE manteve a prisão, o habeas corpus não foi conseguido, há toda uma expectativa em relação ao que pode acontecer com ela, e as últimas informações vindas da capital dão conta de que Raíssa pode até, isso não aconteceu ainda, desistir da candidatura esse ano. Pode acontecer. Raíssa Lacerda cogita oficializar renúncia à condição de candidata na eleição desse ano. Veja que um fato assim modifica tudo, né? Tudo, A gente, quando diz assim, algo pode acontecer e mudar em relação a pesquisas e tudo, claro que pode. De repente, algo acontece, um fato novo surge que muda todo o panorama. Nós já vimos isso em eleições passadas. E o Tribunal Superior Eleitoral bateu o martelo ontem e definiu que nós teremos, sim, tropas federais em Bahia, em Cabedelo e em Queimadas. Quando a gente fala em Queimadas, não é bem Queimadas, é porque Fagundes pertence à comarca de Queimadas e o Quiprocó é em Fagundes. A solicitação, do caso do juiz de Queimadas, foi para Fagundes. Para Fagundes. E ainda tem a situação de Itabaiana, que não foi definida, mas há também um pedido de tropas federais para a cidade de Itabaiana. Por enquanto, normalmente o TSE aprova, né? Quando chega lá dos regionais, Tribunal Regional. O juiz, primeiro, ele pede ao TRE, ele expõe a situação, não é? E quando o TRE encaminha para Brasília, é porque julgou também que há necessidade. Normalmente o processo é esse. Esse aí. Pois bem, vamos à boca maldita de hoje? Vamos embora. Retomando aqueles momentos hilários de debates passados que o povo tem morrido de rir com essas coisas que a gente tem trazido aqui, mais a participação de um candidato no debate. Daqueles que parece que não se preparam, ou que vivem num mundo
entendeu? De ilusão, um mundo fora da realidade. Marcilon Gonzaga, nosso colega, é quem gosta de dizer que uns vivem no mundo de ilusão, longe da vida real, né? Só na vida real é diferente, né? É verdade. Aliás, eu falei agora em Marcilon Gonzaga, nosso colega, e só para não esquecer, hoje é o dia do rádio brasileiro, dia do rádio e dia da radiodifusão. Dia do radialista foi no dia 21, que também é comemorado em 7 de novembro. Mas hoje é o dia do rádio em homenagem a Roquete Pinto, é data de nascimento dele, porque Roquete Pinto foi pioneiro das transmissões radiofônicas no Brasil. Então hoje é o dia do rádio e nós vamos ao momento hilário de um dos debates da televisão brasileira. Boca Maldita de hoje. Vamos então para o sorteio do primeiro tema, no qual o candidato terá 2 minutos para desenvolvê-lo. É desenvolvimento social. Tempo. Desenvolvimento social. Desenvolvimento social, pretendo que... Ixi, cara, o negócio. Tem que cortar isso aí. Candidato, fique à vontade, pode ir. A vontade é uma coisa que definitivamente ele não tá. Desenvolvimento social, eu tô... Não, fiquei nervoso, não vai sair nada. Não quer usar esse tema, nós temos que aguardar, então, o término do cronômetro. A educação, eu não acredito que a educação ela seja após dos 25. A educação ela tem que ter base. Pretendo que... Ixi, cara, o negócio. Dá para suportar esse coisa? Como é que a pessoa vai para um debate despreparado desse jeito? Porque tem a questão tudo bem, nervosismo, a gente está falando sobre isso. Mas é de um despreparo, Aí assim. é total, né? Silvio Roque, conhecido como russo, a situação ficou russa para ele. Não ficou russa. Saiu nada. Não tinha condição de ganhar uma eleição desse jeito. Situação. Pois é. Nossa. É isso, Anchieta. Amanhã estaremos de volta, se É isso Deus aí. quiser. Até lá, Paulo. Até lá. Obrigado.